Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez reunidos diante da palavra do Senhor para aprendermos um pouco mais sobre ela. E espero que você esteja realmente com um coração muito desejoso e reconhecendo esse privilégio que o Senhor nos concede de termos o livre acesso à sua palavra e, acima de tudo, ter o Espírito Santo ministrando em nossos corações. Vamos orar e colocar diante dele as nossas vidas e este momento de aprendizado, de conhecermos um pouco mais acerca do nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, onde mais uma vez nos reunimos diante da tua palavra, Pai. Que neste momento, Senhor, haja reverência, haja gratidão, haja, Senhor, a real consciência de que é o nosso Deus, é o Senhor que está falando conosco. Obrigada, Senhor, e nós te clamamos para que o Senhor venha mais uma vez iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra de forma plena. É assim que eu te agradeço e te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, a gente vai estudar nesta quarta o bloco que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 13 até o versículo 21. E nós já tivemos uma pequena introdução já feita por Jane no estudo da quarta-feira passada, e eu acredito que vocês já entendam muito bem o contexto em que Jesus estava vivenciando aqui este momento. Para isso, nós vamos fazer a leitura versículo a versículo e já tiraremos uma preciosa lição de cada um deles. Acompanhem comigo. Capítulo 14, versículo 13 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ou seja, nós sabemos que Jesus havia aqui recebido a triste notícia de que o João Batista, o seu primo, ele havia sido morto ali por Herodes. E, de fato, este momento foi um momento de muita tristeza no coração de Jesus. Tanta tristeza a ponto de que ele, neste exato momento, se retirasse de onde ele estava e procurasse um lugar deserto, um lugar onde ele pudesse ficar a sós. Então, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Ou seja, neste momento aqui, eu acredito que se propagou de forma muito rápida acerca da morte de João Batista. E claro que isso acontecendo, diretamente todos sabiam ali que Jesus ele seria muito afetado por essa triste notícia. E de fato, Jesus aqui ele revela a sua real humanidade ali, ele padece, ele sofre, ele chora, ele vive de fato uma intensa dor por esta perda. E ele procura sim um lugar para que ele fique sozinho, para que ele fique de fato vivenciando este momento de grande tristeza na vida dele. Porém, como esta notícia deva ter sido se propagada muito rápido, as multidões ficaram a saber que Jesus estava ali naquele barco se retirando para um lugar deserto junto com os seus discípulos. E neste exato momento, aquele povo passou a seguir na mesma direção, sendo que por terra, acompanhando para onde Jesus iria. E aí a gente também pode encontrar neste momento aqui o povo, a multidão, querendo também participar deste momento de dor, deste momento de perda na vida de Jesus. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Antes da gente explicar um pouco acerca desse versículo 14, quando nós observamos o versículo 13 sobre este momento de grande tristeza na vida de Jesus, a gente tira uma primeira lição.
deste versículo 13, que é a seguinte: Jesus ele sabe o que é padecer. Então Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, ele passou por momentos plenamente humanos. E este momento aqui de perda na vida de Jesus foi um deles, onde ele de fato padeceu por esta triste perda do seu primo João Batista, não só primo, não só parente, mas também aquele ao qual estava junto com Jesus no mesmo propósito ali, fazendo a obra de Deus, falando das coisas acerca do reino. Então, neste momento aqui, a gente pode sim aprender a primeira lição. Jesus, ele sabe o que é padecer, porque ele padeceu. E o versículo 14, como a gente acabou de ler, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, ainda que Jesus ele desejasse ficar só naquele momento, ainda que unicamente com seus discípulos ali próximos dele, Jesus ele já se depara com esta multidão quando ele ainda está desembarcando do barco. Então, ele se depara com essa multidão que estava ali já à sua espera e Jesus ele se compadece. Jesus ele se compadece daquela multidão e ele identifica ali em meio a todo aquele povo tantas necessidades a serem supridas, quer sejam materiais, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Mas Jesus ele se compadece ali, ele realmente age de uma forma misericordiosa na vida de cada um daqueles que ali aguardam por Jesus. Interessante que no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34, Marcos ele expressa um importante detalhe neste momento, né? Não só Jesus não só se compadece do povo, mas compadeceu-se deles, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, neste exato momento, ainda que de tristeza, Jesus olha para aquela multidão e identifica um povo, ovelhas, né, sem pastoreio, pessoas desesperadas, pessoas desiludidas, como de fato ovelhas desnorteadas, sem nenhum pastor para cuidar delas, para lhes darem uma direção. E foi isso que Jesus identificou nesta multidão. Pessoas de fato aflitas e necessitando de uma ação por parte de Jesus. E nesse exato momento, uma segunda lição que nós aprendemos. Jesus, ele se compadece de nós. E ele é, sim, o nosso bom pastor. E que bom que temos o nosso bom pastor agindo de forma direta em nossas vidas, cuidando de tudo aquilo que nós necessitamos. E a palavra dele é bem certa quando ele diz que o Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Da mesma forma, ele estava ali agindo na vida desta multidão. Vamos agora fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ou seja, eu acredito que Jesus ele cuidou desta multidão, né, com tanta atenção. Ele cuidou desta multidão, reconhecendo ali a grande necessidade que eles possuíam. Tudo isso foi tão envolvente que as horas se passaram e Jesus nem sequer percebeu isso, a ponto de que os discípulos tivessem que chegar até Jesus e informar: olha só, Jesus, o dia já está finalizando, a tarde já está caindo e esta multidão toda ela não se aparta deste lugar. É melhor que o Senhor as despeça para que elas tenham tempo para encontrar ainda nas aldeias algum lugar para que compre alguma coisa para comer. Então os discípulos eles pediram para que Jesus despedisse a multidão nesse momento. Mas interessante que Jesus
ele trabalha de uma forma perfeita, de uma forma plena. E foi assim na vida desta multidão, porque ele estava ali de fato para atender a necessidade daquele povo. E a lição que nós aprendemos nesse momento é a seguinte: Jesus ele age de acordo com nossas necessidades. Ele sabia exatamente a necessidade que aquele povo possuía. E neste momento eu venho a lembrar de uma certa pregação que o pastor João fez há muitos anos atrás, mas que ficou em minha memória. A palavra do Senhor vive em meu coração. Quando ele tratou justamente deste texto, não sei se no Evangelho de Mateus, mas como se repete nos demais evangelhos, se tratava realmente deste momento em que Jesus estava ali diante do povo e ele tratou sobre possibilidades e necessidades, né? Jesus aqui, diante das possibilidades, eu acredito que humanamente falando, Jesus ele não tinha condições de estar diretamente imbuído neste momento ali com o povo, cuidando deles, ensinando a eles, mas Jesus ele não foi de acordo com aquilo que ele estava sentindo naquele momento de tristeza. Não foi de acordo com a possibilidade, se ele poderia ou não fazer isso, se ele tinha ou não condições de fazer isso. Ele agiu de acordo com a necessidade que aquele povo possuía. Então, essa lição ela ficou bem marcada em minha mente e, de fato, nós podemos perceber que, ainda que muito triste, ainda que passando por um momento de intensa perda, Jesus ele não agiu ali de acordo com as suas condições humanas e que, de fato e verdade, ele as vivenciava, mas ele fazia ali a obra do Senhor de acordo com a necessidade do povo. E é essa lição que nós aprendemos nesse versículo. Jesus ele age de acordo com as nossas necessidades. Ele sabe exatamente do que nós necessitamos. Vamos fazer agora a leitura dos versículos 16, 17 e 18, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. Então, queridos, claro que Jesus aqui nesse momento, ele sabia muito bem que os discípulos eles não teriam condições nenhuma de alimentar toda aquela multidão. Mas fica bem claro que Jesus ele queria tratar algo muito particular ali na vida dos discípulos. Até porque nessa questão de falta, de escassez, talvez o povo não estivesse nem preocupado com isso. Porque de fato foram os discípulos que chegaram a Jesus e apontaram ali a dificuldade de que o dia já estava finalizando e como é que aquela multidão iria voltar, retornar e sem ter alimento algum. Foi por parte dos discípulos. Mas fica muito claro aqui que Jesus estava tratando de algo diretamente com os seus discípulos. Diretamente Jesus estava ali questionando os seus discípulos, mandando que eles partissem ali e resolvessem aquela situação. Mas, claro, Jesus ele sabia que eles não teriam condições para isso. E foi exatamente isso que Jesus ele queria deixar muito claro diante de seus discípulos. Que, de fato, por muitas vezes nós imaginamos que determinadas coisas elas precisam ser resolvidas e depende daquilo que nós temos ou não temos, né? E Jesus ele nos mostra aqui que, de fato, ele é a solução. Né? A verdadeira solução nós encontramos no nosso Senhor Jesus. Então, neste momento aqui, ficou muito claro que se não houvesse uma intervenção por parte de Jesus, este problema, ele não seria solucionado, ele não seria resolvido. Os discípulos jamais conseguiriam alimentar esta multidão. Os discípulos não conseguiriam nem sequer se alimentar junto com Jesus, com a quantidade de alimento que estava ali disponível a eles. Então, neste momento, nós aprendemos uma outra
lição muito importante, que é a seguinte: Jesus ele quer nos ensinar, sim, lições valiosas. E foi assim na vida destes discípulos, diria claramente, que não foi diretamente na vida daquela multidão que talvez nem estivesse atenta ao que estava acontecendo, mas sim de uma forma muito direta. Jesus ele queria ensinar uma preciosa lição na vida dos seus discípulos, daqueles que estavam ali tão próximos a Jesus. Então Jesus ele quer sim nos ensinar lições valiosas. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Aqui, queridos, mais uma vez, nós comprovamos que, de fato, a multidão ela estava ali diante de Jesus, Jesus estava ali curando os enfermos, Jesus estava ali ensinando coisas acerca do reino de Deus. E de repente, Jesus ele pede que todos se sentem e aguardem, né? Então, a partir de então, eles começaram a receber ali o pão e o peixe para se alimentar. Então, isso só demonstra de fato que este milagre que aconteceu diante daquela multidão, onde apenas a partir de 5 pães e 2 peixes Jesus veio alimentar a todos, de fato, fica muito claro a ação milagrosa de Jesus ali, primeiramente diante de seus discípulos e, consequentemente, diante de toda aquela multidão. Então, a gente também pode entender aqui que Jesus, ele quis demonstrar ali publicamente de onde estava vindo ali a provisão para aquele momento. Jesus, ele olhou para os céus e abençoou aquele alimento, demonstrando de fato, de forma muito direta, que tudo aquilo ali vinha da parte do próprio Deus. E foi isso que ele quis revelar ali também, diante não só dos discípulos, mas também diante de toda aquela multidão. E uma importante lição que nós aprendemos é: o Senhor é a nossa provisão. Precisamos ter isso em mente. Tudo vem dele. Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Ele tem coisas valiosas para nos ensinar, lições valiosas. E sim, o Senhor, ele é a nossa provisão. Mas entenda, observe o detalhe. Ele pediu para que todos se assentassem. E ao pedir isso, que todos se assentassem ali, claro que eles aguardaram ali aquela distribuição, até aquele milagre ele acontecer ali de forma direta na vida de todos aqueles. Então, o Senhor sim, ele é a nossa provisão. E a nossa provisão, de fato, quando vem do nosso Senhor, nós precisamos confiar. Não só confiar, mas obedecer, assim como aquela multidão se fez ao sentar e esperar a ação de Jesus em nossas vidas. Vamos fazer a leitura agora dos versículos 20 e 21, finalizando o texto de estudo desta noite, este bloco do texto, que diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então fica muito claro aqui a ação sobrenatural de Jesus. De fato, o grande milagre, a primeira multiplicação de pães e peixe. O texto nos aponta como sendo cerca de 5.000 homens. Claro que quando se fala homens, é homem de fato. Eles aqui não contam o número de mulheres e crianças. Então, sabendo disso, podemos entender que este número ultrapassou em muito a quantidade de 5.000 pessoas. E até podemos
saber de que necessitamos algo do Senhor, até que podemos clamar ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele venha a nos socorrer, a suprir as nossas necessidades. Mas, de fato, Jesus, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. De fato, Jesus, Ele nos dará na justa medida. E tenha certeza, queridos, isso vai muito mais além do que tudo o que nós pedimos ou pensamos ou podemos imaginar. Foi assim que aconteceu com este povo. Acho que eles nem imaginavam que tudo isso aconteceria, mas Jesus estava ali, suprindo cada uma de suas necessidades. E ele quis claramente demonstrar que, além de tudo vir dele, ele pode sim trazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E a última lição diante desses dois últimos versículos é a seguinte: Jesus, ele continua assim, fazendo milagres. Jesus, ele continua assim nos surpreendendo a cada dia, cuidando das nossas vidas. Jesus, sim, ele continua fazendo muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele nos conhece e ele sabe exatamente o que cada um de nós necessitamos. E creia, Jesus, este mesmo Jesus que fez este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele continua assim, agindo de forma milagrosa em nossas vidas. A começar pelo milagre da salvação que nos alcançou, que nos trouxe uma nova vida, que perdoou os nossos pecados, mas também ao simples fato de estarmos aqui, no dia de hoje, de pé, respirando este ar e reconhecendo em tudo o cuidado do nosso Deus. Jesus, ele continua assim, fazendo milagres. E foi assim também nessa ocasião, que a gente tem por título aqui a primeira multiplicação de pães e peixes. Isso quer dizer que não parou por aqui. Houve sim um outro momento onde Jesus ele agiu da mesma maneira, apenas com alguns detalhes distintos, diferenciando os contextos, os momentos. Mas a gente vai ter oportunidade de saber um pouco mais acerca desse outro milagre que Jesus também fez, acerca de multiplicação de pães e peixes. Um pouco mais à frente a gente vai ter essa oportunidade, tá bem? Mas dessa mesma forma, Jesus ele não parou por aqui. Ele continua assim, fazendo milagres em nossas vidas e nós precisamos de fato reconhecer que a palavra de Deus ela é viva e ela continua assim sendo aplicada em nossas vidas, desde os mais simples detalhes. E que não esqueçamos cada lição que nós podemos sim tirar deste pequeno texto, mas que traz realmente um ensinamento tão profundo para o nosso viver. Primeiro, Jesus ele sabe sim o que é padecer. Segundo, Jesus ele se compadece de nós. Ele é o nosso bom pastor. Terceiro, Jesus ele age de acordo com nossas necessidades. Ele conhece cada uma delas, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe. Não ande ansioso, confie no Senhor. Quarto, Jesus ele quer sim nos ensinar lições valiosas, que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam de fato atentos a cada uma delas. Em quinto lugar, o Senhor, ele é a nossa provisão. E para isso nós precisamos também obedecer e esperar. Ele há de prover, ele tem provido cada uma de nossas necessidades. E por último, Jesus ele continua fazendo milagres. Creia, confie no Senhor. E neste momento vamos orar, encerrando este momento de aprendizado e que de fato o Espírito de Deus venha a fincar este ensinamento em nossos corações e que a gente venha a viver a cada dia de nossa existência. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome e te agradecemos, Jesus, pelos Teus incontáveis milagres em nossas vidas. Ó Pai, obrigada, Jesus.
Nós cremos que assim como o Senhor fez com aquela multidão, o Senhor continua fazendo também em nossas vidas no dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, e coloco as nossas vidas diante de Ti, da Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a paz do Senhor esteja convosco.